Olá, bom dia a todos. Eu sou José Luiz, aluno da Escola Missionária, e hoje estou na coordenação, mais 3 colegas fazendo esse trabalho de organização da escola aqui na Diocese de Floresta. Iniciamos uma roda de conversa de testemunho falando um pouco sobre a vida do Padre José Comblan. Padre José Comblan, com sua simplicidade, grande sabedoria, ele sente-se a necessidade de construir um modelo de formação para atender às diversas esferas social, política, cultural e religiosa no sertão do Nordeste. E aí ele pensa nessa escola de formação para que os leigos e leigas que atuam nas comunidades possam estar adquirindo esse amplo conhecimento para ajudar nas suas comunidades, associações, conselhos e em diversos espaços de trabalho onde os leigos atuam. Então, com isso, o Padre José Comblan pensa nesse modelo de igreja. Em 2005, essa escola de formação chega aqui na Diocese de Floresta, junto com a pessoa de Dom Adriano, Irmã Noeli, Pedro Paulo, consegue trazer esse espaço aqui para a Diocese, junto também com o apoio de Mônica e o próprio Padre José Comblan. Eles pensam nesse modelo, eles pensam nessa escola para atingir as necessidades dos leigos e leigas da Diocese de Floresta. Então, logo mais, venha conosco conferir esse momento de testemunho, de agradecimento também e de louvor. O ano que vem estaremos comemorando o centenário do Padre José Comblan, em março do ano que vem, a terceira Romaria, comemorando o centenário do Padre José Comblan. E aí a gente segue nesses preparativos, ouvindo as comunidades, compartilhando com as comunidades, com as associações, com os conselhos, a vida um pouco da história do Padre José Comblan. Então vem conosco conferir esse momento especial. E você que é leigo e leiga da Diocese de Floresta, que já conhece o espaço, mas deseja adquirir esse amplo conhecimento, vem conferir um pouco mais. Você não conhece e deseja, vem com a gente conferir os testemunhos, como é esse modelo de formação amplo para nós leigos. Meu amor, sempre sua bondade, a todos que na terra me seguem na humildade. Forte é nosso Deus, com todos os meus braços, descarga o soberbo, destrói todos os males. Que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. E ao dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. O Padre José Comblan e o início da Escola Missionária de Floresta. Tendo trabalhado 13 anos na Diocese de Petrolina, tive a oportunidade de conhecer a Escola Missionária da Diocese de Juazeiro, da Bahia, e nos anos em que Dom José Rodrigues era bispo de Juazeiro. Na escola de Juazeiro, encontrei o Padre José Comblan, que acompanhava as escolas, estando presente e fazendo vida comunitária com os participantes. Fiquei encantado com o método da escola e procurei conhecer mais esta experiência e suas origens. Por isso, visitei Serra Redonda, na Paraíba, que foi o berço destas escolas e mantinha contato com o Padre José Comblan e Mônica. Quando ordenado bispo de Floresta, uma das coisas que vi como necessário para ter uma igreja adulta na fé e comunidades vivas foi cuidar da formação. Para os leigos e leigas não vi caminho de formação melhor que as escolas missionárias. Por isso, um dia visitei o Padre Comblan em Baiuê, Paraíba, e pedi que viesse em visita à Diocese de A visita foi muito importante, pois podemos conversar sobre a situação pastoral da Diocese e ver como dar os passos necessários para dar início à escola. O Padre José, diante da realidade da Diocese, nos aconselhou a não começar de imediato a escola, mas a fazer os encontros prévios em cada paróquia para motivar o povo das comunidades a entrar na escola. Foi assim que, depois de 2 anos de preparação com encontros de formação nas paróquias, iniciamos a escola.
Nos primeiros anos, a escola era de um mês inteiro e era realizada no Centro de Formação da Diocese em Floresta. Em seguida, a escola passou a funcionar no Centro de Formação da Área Sul da Diocese e foi dividida em 2 períodos de 15 dias, em janeiro e em julho. O padre Comblan, por vários anos, acompanhou a escola presencialmente e a sua sabedoria e seus conselhos foram muito importantes para a escola se desenvolver e se firmar na Diocese. Dom Adriano. Queridos Floresta. irmãos e irmãs da Escola Missionária de Floresta e da região, que alegria poder estar com vocês. Que saudade de momentos bons vividos e partilhados juntos. Hoje eu me uno a vocês nesta celebração tão importante, nosso querido Padre José Comblan, com quem tive muita alegria de partilhar a vida, de aprender. Me lembro muito bem, em Jatobá, nós dois sentávamos sempre de noite, depois que já as coisas estavam organizadas, para pensar junto, para refletir os caminhos da escola e também o curso de acompanhamento, de orientação, de escuta. Muito eu aprendi com ele. E por que começamos a escola de Floresta? Essa é uma coisa bem importante. Naquele momento, a Diocese de Floresta, com Dom Adriano, estávamos com um projeto de desenvolver as comunidades eclesiais de base em toda a Diocese. Para desenvolver as comunidades eclesiais de base, pensamos em 4 pontos. Um era a formação dos animadores leigos e leigas. Outro era a palavra de Deus. Fizemos muitos retiros, fizemos vários encontros, preparamos materiais, fizemos subsídios, que era nessa linha da palavra de Deus. Outra coisa era a comunicação. Então, para a comunicação, pois rádio, cursos, encontros, todo nessa linha de fortalecer a comunicação na diocese. E o outro ponto era o desenvolvimento econômico e financeiro do povo da região. Agora me detenho um pouquinho mais no primeiro ponto, então, que era da formação. Para ter formação aos líderes leigos e leigas da igreja, buscamos algumas experiências já existentes e uma delas que se afinava muito com a nossa proposta era a das escolas de missionários do Padre José Comblan. Então, o Padre Dom Adriano convocou ele um dia. Estava Remo, Pedro Paulo, eu, Dom Adriano, e depois se uniu o Padre Matias mais para frente. Nas primeiras reuniões também vinha Mônica, nós sentávamos e fomos escutando como era a experiência, como funcionava, e aí começamos a desenvolver, implantar, como diz, a escola missionária na diocese. Eu tive o prazer, o gosto de poder participar desse processo que eu acredito muito. Olá, irmãos e irmãs, missionários e missionárias das escolas de formação pastoral e missionária. Eu sou Marco Marcílio, sou aluno fundador da primeira turma de formação da Escola Missionária de Jatobá, da Diocese de Floresta, Pernambuco. Eu sou aqui da Diocese de Paulo Afonso. Me pediram para falar um pouco sobre a minha experiência, enquanto aluno da primeira turma, e eu escolhi 2 que para mim são muito significativos. O primeiro foi o desafio da convivência. É algo totalmente novo que nós vivíamos naquele período, já que víamos de diferentes partes, de diferentes dioceses da região Nordeste. Então, o desafio da convivência é o mais marcante, porque nos permite sair de nossas seguranças e nos permitir conviver com os outros e partilhar nossas experiências e também fazer parte das experiências dos outros irmãos e irmãs. O segundo desafio foi o desafio da volta. Quando voltamos para nossas dioceses, nossas paróquias, o nosso entendimento sobre a nossa ação missionária nas nossas paróquias não se dava mais apenas na comunidade de igreja, mas
como sempre lembrava o Padre Comblan, a nossa ação missionária para o mundo. É no mundo que ela se efetiva, não apenas levando em conta o elemento religioso, mas também a vida social, política, da qual não podemos estar separados. Então, para mim, foram as duas experiências marcantes, dois grandes desafios, e agradecer a Diocese de Floresta, na pessoa de Dom Adriano, à época, Emanueli, Padre Cristiano e tantos outros formadores e formadoras que foram fundamentais na minha formação e na formação de tantos outros. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até breve. Eia, quero contar uma história de amor e dedicação do Padre José Comblan, também da sua missão, que por onde ele passou fez história e criou a escola de formação. A escola de formação em 89 foi fundada em Juazeiro da Bahia. A primeira foi criada e expandiu suas ideias. Em 2005 chegou em Floresta a escola missionária. A escola missionária de outros municípios vem pessoas de compromisso e objetivos que têm, de forma catequista e leigos, leigas e religiosas, e missionários também. A escola missionária nos chama para evangelizar, estudar religião e a história do lugar, experiências locais e políticas sociais também se aprende lá. A escola missionária completa seu centenário, 100 anos de existência, de um belíssimo trabalho, de um homem de fé cristã, o Padre José Comblan nos deixa esse legado. De um homem de fé cristã, o Padre José Comblan nos deixa esse legado. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Amanda e sou aluna da Escola de Formação Missionária de Floresta, da Diocese de Floresta. E aí me convidaram para falar um pouco da convivência com o Padre José. E aí de início foi um desafio, né? Porque eu não convivi com o Padre José, não convivi muito com o Padre José. Mas eu lembro de um momento assim que foi muito significativo na minha vida, que foi a última visita que ele fez à Floresta. Quando eu estava lá, né? Então foi o nosso primeiro encontro. E eu lembro que naquele dia a gente fez todas as atividades normal e aí em um momento, não lembro se foi à tarde ou se foi durante a manhã, mas convidaram o Padre José para falar com os alunos. E aí ele, na fala dele, parecia que a fala era para mim. Eu lembro disso, dessa sensação. Porque a fala dele naquele dia foi sobre a pastoral da juventude.
foi o quanto a gente precisava acreditar na juventude, no sonho da juventude, o quanto a gente precisa investir na juventude, o quanto a gente precisa estar atento às necessidades da juventude. E aquilo foi de uma importância tão grande na minha vida. Por quê, né? Porque eu trabalhei muitos anos com pastoral da juventude na minha paróquia. Hoje eu estou morando em uma outra cidade, né? Mas aquela fala do Padre José, ela veio como um bálsamo, né? Para reafirmar as minhas convicções, para dizer que eu não estava sozinha, porque tinha alguém que, nos auges do seu, né, da sua idade, ele também estava atento às necessidades da juventude, ele também acreditava na juventude. E aquilo foi, assim, muito significativo. Eu lembro que eu fiquei muito feliz com aquela fala dele e eu voltei renovada para casa, né? Depois da escola eu voltei renovada para casa. E apesar de não ter convivido muito, eu sempre ouvi as pessoas falarem muito do Padre José, principalmente dos meninos da sessão, né? Lá de Paulo Afonso. E eles sempre falavam o quanto o Padre José era inspirador, o quanto o Padre José era simples. E eu pude testemunhar isso. E eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de conviver, apesar do pouco tempo, com o Padre José. E de poder ter sido parte da sua idade, ele também estava atento às necessidades da juventude, ele também acreditava na juventude. E aquilo foi, assim, muito significativo. Eu lembro que eu fiquei muito feliz com aquela fala dele e eu voltei renovada para casa, né? Depois da escola eu voltei renovada para casa. E apesar de não ter convivido muito, eu sempre ouvi as pessoas falarem muito do Padre José, principalmente dos meninos da sessão, né? Lá de Paulo Afonso. E eles sempre falavam o quanto o Padre José era inspirador, o quanto o Padre José era simples. E eu pude testemunhar isso. E eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de conviver, apesar do pouco tempo, com o Padre José. E de poder ter sido parte, ter tido ele como parte da minha vida. E sou muito grata a Deus pela formação, por tudo que ele fez. A convivência física foi essa, né? Foi rápida, mas vale ressaltar que apesar de não estar presente fisicamente, o Padre José sempre esteve com a gente, né? Nas falas, nos gestos de cada pessoa que a gente encontrava que conviveu com o Padre José, ele sempre esteve muito presente. Então, assim, cada pessoa que conviveu com o Padre José, como a irmã Noeli, como o Manuel, como o Renato, o Valdir, o Abílio, que puderam conviver com ele um pouquinho mais que eu, assim, fisicamente falando, sempre nos mostrava o quanto ele era inspirador, o quanto ele era uma pessoa simples. E o quanto ele revelava Deus a partir da sua vida, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por poder ter conhecido o Padre José e por fazer parte da Escola de Formação Missionária. Hoje não tão presente como eu gostaria, mas eu sei que o Padre José vai sempre estar presente nas nossas falas, nas nossas escolhas, porque ele nos ajudou, ele teve uma missão muito bonita e a gente precisa perpetuar essa missão do Padre José. Sou Rosa Maria, de Belém de São Francisco. Participei da escola missionária com muito orgulho. Só tenho a dizer que foi na escola missionária que eu aprendi a lidar comigo mesmo e aprendi a compreender os trabalhos da própria comunidade. Pode. Eu me chamo Hélio, faço parte aqui da comunidade Taparica, na paróquia de Jatobá, diocese de Floresta. E minha caminhada de leigo já tem um bom tempo, comecei essa caminhada desde o ano de 1999 e participei de várias formações de um dia, de 3 dias, mas nunca uma formação igual ao que a escola missionária nos proporciona. Estou no 3º ano da escola, concluindo o 3º ano,
E da escola, o que mais que eu destaque, tenho o prazer de destacar e vontade de partilhar com os irmãos, é a respeito da metodologia que é usada na escola. Primeiro, a parte da convivência, o que nós temos, a convivência que nós temos durante o mês, onde nós conhecemos pessoas diferentes, pessoas de outros lugares, pessoas com pensamentos diferentes, e nós temos de convivermos junto, nós temos de passar um mês junto e fazermos realmente a amizade entre essas pessoas. E também essa amizade se começa desde quando nós dividimos os nossos trabalhos. As equipes de trabalho, cada um cuida, essas equipes têm avaliações, essa metodologia também fazemos avaliações, e desses encontros também para nós partilharmos as dificuldades de convivência em grupo. Isso é muito importante, eu acho muito, muito bom. Às vezes algumas pessoas nós percebemos nesses momentos de como é que nós devemos viver com as diferenças. E nós encontramos muito isso nas comunidades. E a escola nos ensina a nós aceitarmos, é claro, nós aceitarmos, mas de maneira boa, mas não aceitar as coisas erradas. E nós temos coragem de falarmos com carinho para as pessoas que estão se comportando errado, é o que a escola nos ensina. Outra coisa que eu aprendi também muito na escola são com os assessores. Uma escola de pé no chão, onde nós realmente provamos que eu disse o Evangelho que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Porque realmente Jesus está presente no nosso dia a dia. Nós na escola aprendemos a conviver com Jesus no nosso meio, não Jesus lá no alto. Jesus no alto, porque Jesus está no nosso meio, Jesus convive conosco, Jesus vem através de nós, através do Espírito, e isso é que faz que nós façamos as coisas que faz com que nós temos essa fé que nós chamamos, que é o acreditar em Jesus Cristo. A nossa verdadeira fé é acreditar e testemunhar Jesus Cristo na nossa comunidade, na nossa família. Oi, eu sou Damião, Belém de São Francisco, Diocese de Floresta, Pernambuco. Eu entrei na Escola de Formação Missionária em 2006. Estava acontecendo as Santas Missões Populares na nossa diocese. E eu fiquei na escola durante 4 anos, e completou 4 anos em 2010. Mas senti a vontade de continuar contribuindo com a escola, porque eu sempre considerei a escola como escola da vida, escola que nos ensina a viver a vida como cristão, em nossa família, em nossa comunidade, sempre em busca de viver o reino de Deus na família e na comunidade. Então, hoje eu contribuo com a coordenação da escola missionária em nossa diocese. Olá, eu sou Marinaua, esposa de Damião. Fui convidada por a direção da escola para trabalhar na cozinha. E esse trabalho eu acho bom. Eu fui lá, fui bem recebida e estou gostando. Já faz bastante tempo que está nessa caminhada e pretendo continuar. Continuar na caminhada, porque me faz sentir uma pessoa uma cristã mais fiel, né? Eu sou Liliane, eu estou na escola missionária há algum tempo já. Nós somos a família
né, da Escola Missionária da Diocese de Floresta. E é uma alegria enorme, né, ter o meu pai como inspiração para essa caminhada. Quando ele começou e eu via ele indo para a escola missionária, no começo eu fiquei curiosa para saber, né, do que se tratava. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, quando ele voltava sempre diferente. Ele ia uma pessoa e voltava outra. E isso me deixava ainda mais curiosa. E eu comecei a querer, né, entender por que essa transformação acontecia no meu pai. E então, a escola missionária se tornou para mim um sonho. Um dia eu vou fazer parte da escola missionária, eu dizia para mim mesma. E quando eu consegui finalmente fazer parte da escola missionária, eu tive a idade para me inscrever, eu estava muito nervosa. E logo no meu primeiro ano, eu fui me apresentar e eu me apresentei assim. Eu sou Liliane, eu sou da paróquia de Belém de São Francisco, filha de seu Damião. Com o passar dos anos, aí a minha mãe agora também faz parte da escola missionária, né, dando esse suporte, esse apoio. E depois a minha irmã. Aí agora eu me apresento diferente. Eu sou Liliane, filha de Damião e de Marinalva, e irmã de Maísa. E a alegria é tremenda. A mudança na nossa vida, na nossa família, ela é visível. Todo mundo que nos conheceu antes sabe que nós somos diferentes agora. E essa mudança, essa diferença é por causa da escola missionária. Ela dá assim, para a gente esse suporte de conhecimento da fé, mas também de conhecimento do nosso dever na sociedade como cristãos, leigos, conscientes do nosso dever para com o mundo. E isso, para mim, me deixa orgulhosa da minha família e também de mim. Então, a escola missionária traz para nós essa alegria de sermos. Então, eu acho que a maior motivação que eu tive a voltar a participar da escola é esse clima que a escola oferece. Esse clima de convivência, esse clima de oração, de trabalho, realmente harmonioso, assim. Essa convivência nos possibilita conhecer melhor o irmão, também refletir com ele as coisas que é estudado. E essa realmente é algo gratificante, não só durante os 30 dias que a gente passa na escola, mas também todo o período do ano. A gente, quando conhece uns aos outros, partilha de experiências, não só na escola, mas também nas comunidades. O que é que estamos fazendo, o que é que estamos atuando. Isso realmente foi uma motivação para a minha volta à escola missionária. Nesses tempos tão difíceis que aconteceu, realmente nos limitou em muitas situações, e a escola nos traz essa nova abertura de estar junto com o povo, de estar junto com pessoas, de realmente estar ali em comunhão desses momentos que a escola proporciona, e o estudo que também nos fortalece nessa caminhada de igreja, nessa caminhada que a gente tem de comunidades, né? Então, para mim é isso, é uma gratificação estar na escola, muito, muito bom, muito importante. Realmente cresci na fé e estamos realmente evoluindo no que diz respeito à aprendizagem na Escola de Formação Missionária.
Bom dia, José Luiz. Bom dia, Alderi. Bom dia, os demais membros da coordenação da Escola de Formação Missionária de Jatobá, na Diocese de Floresta dos Navios, que tem como bispo Dom Gabriel. Estou enviando uma mensagem a pedido de José Luiz sobre a presença do Padre José Comblen na Escola de Formação Missionária de Jatobá. Assim começo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus assume publicamente a missão de anunciar as boas notícias aos pobres. No Concílio Vaticano II, dos anos 62 a 1965, os bispos reunidos retomaram a compreensão da Igreja como povo de Deus, e dentro do povo de Deus estão os pobres, que são a maioria da população mundial. E os pobres são a base deste povo de Deus. Chamado a voltar a Jesus de Nazaré, um grupo expressivo de bispos e de padres conciliares assumem a proposta do Papa João XXIII. A Igreja é de todos, mas é especialmente a Igreja dos pobres. Na Conferência de Medellín, em 1968, e em Puebla, em 1979, os bispos assumem a opção preferencial pelos pobres. Evangelizar os pobres, pondo-se a serviço de sua libertação integral, lutando com eles contra as formas de opressão e dominação política e social. E do Evangelho anunciado aos pobres nascem as comunidades eclesiais de base em várias dioceses do Brasil e também nos países da América Latina. A partir de 1980, no pontificado de João Paulo II e do seu sucessor Bento XVI, começou uma virada e um esvaziamento das decisões do Concílio Vaticano II, o esvaziamento também das conferências do CELAM. Os seminários vão preparar padres para cuidar de paróquias. Os bispos, padres religiosos que cuidam da Igreja de Deus, evangelizadora dos pobres, são mal vistos e até perseguidos pela Cúria Romana. É a partir desse contexto que o Padre José Comblen propõe uma conversa com seus ex-alunos de teologia da Enxada e mais Frei Roberto e a irmã Maria Emília, para pensar sobre o futuro das comunidades eclesiais e da evangelização dos pobres no Nordeste. O que fazer? Então, formar evangelizadores dos pobres. Em 1981, nasceu o Seminário Rural, com o objetivo de formar padres jovens do campo para evangelizar o povo do campo. Nasceu também o curso básico de formação de animadores das comunidades. As missionárias das comunidades também surgiram nesse período. Missionárias que nascem para o cuidado da evangelização das comunidades e dos pobres. Na Bahia, um grupo, também em Piauí, Paraíba e no estado de Sergipe. A equipe missionária já existente se coloca a serviço das comunidades e também das iniciativas populares. Em 1989, foi fundada a primeira escola de formação missionária em Carnaíba, na Diocese de Juazeiro da Bahia. Dom José Rodrigues, Dom Jairo Matos, Dom Mário de Paulo Afonso, bispo de Rui Barbosa, de Picos, de Petrolina, Dom Marcelo de Guarabira e Dom José Maria Pires da Paraíba, todos deram seu apoio a esta iniciativa. Era mais uma proposta do Padre José Comblen para cuidar da evangelização dos pobres e da formação das comunidades. Lembremos-nos que em todas essas dioceses era intenso e fecunda a evangelização dos pobres e das comunidades eclesiais de base. Em 2004, em Jatobá, Dom Adriano, bispo de Floresta,
Pernambuco, acolheu a fundação da escola. Chamamos hoje a Escola de Formação Missionária de Jatobá. Olhando com clareza a marcha do pontificado dos citados papas, as figuras dos bispos nomeados e a formação oferecida pelos seminários, o padre José afirmava com lucidez: o futuro da Igreja dos Pobres está na formação dos leigos. A missão será feita por eles ou não acontecerá, já que os padres, 80%, definiram a sua missão como administrar a instituição paroquial. A missão será feita por missionários e missionárias cheios de fé em Jesus, seguidores de sua missão. Para isso, nasceram as escolas de formação missionária. Para isso foram fundadas. Escutemos agora atentamente o testemunho de Mônica Mugler, missionária, presente e colaboradora na fundação de várias escolas. Um texto que está na biografia escrita por ela, na página 183. Sem dúvida, a presença e a disponibilidade do padre José Comblan marcaram profundamente as diversas escolas de formação missionária. Sempre era o primeiro a chegar para acolher pessoalmente os participantes, procurando o bem-estar de todos e de todas. E como vocês afirmaram em suas vidas, que suas vidas mudaram a partir das experiências nessa escola, convido-as a pensar no futuro delas com a coordenação, convencendo outras pessoas a participar. Não deixem morrer a Escola Missionária de Jatobá. Dom Gabriel conta com vocês. Padre José Comblan. Nascido lá em Bruxelas e da Bélgica natural, falo do Padre Comblan, esse ser fenomenal, sacerdote e missionário num mundo tão desigual. Ordenado sacerdote e doutor em teologia, foi um grande professor com sua ideologia. Pregava e praticava, não tinha hipocrisia. Foi expulso do Brasil porque ele incomodava. Por ser defensor dos pobres, sua voz inquietava. Fiel à sua consciência, o seu testemunho dava. Como o profeta Amós, cumpridor do seu dever, convencia as pessoas com o seu jeito de ser, na sua simplicidade, no seu modo de viver. Era amado pelos pobres, onde o acolhiam bem. Chamavam de Padre Zé, e não temia ninguém. Com ousadia e coragem denunciava também. Quem te conheceu de perto sabe da tua humildade. Com suas palavras simples de grande profundidade, atraía as pessoas com sua simplicidade. Dizia que a realidade é preciso conhecer, para não ficar nas palavras e não nos contradizer, vendo o chão onde pisamos para melhor entender. A tua liberdade estava muito bem alicerçada, no testemunho de vida, dia a dia cultivada, nos seus gestos e palavras desta árdua empreitada. Tua profecia está viva em sua vida e história, o legado que deixou em toda a sua trajetória, um missionário, um profeta, presente em nossa memória. A teologia da enxada e a da libertação, as escolas missionárias, frutos da sua missão, experiências vividas na sua vida de cristão. Foi presença no seu meio o Espírito Santo de Deus, contemplou Deus face a face nos pobres amigos seus, conduzidos pelo Espírito, guiando os caminhos teus. Obrigada ao Padre Zé por sua vida e missão, seu testemunho de vida para nós uma inspiração. Interceda a Deus por nós, nossa eterna gratidão. A missão vem de Jesus Cristo, de ao mundo e anunciai
Proclamai o Evangelho e toda criatura renovai. Guiado pelo Espírito Santo, Padre Comblen aqui estudou. Essa escola missionária e a diocese edificou. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres nas dioceses da região. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres das dioceses da região. Localizada em Pernambuco, na diocese de Floresta, que anima você missionário e nos convida a entrar nessa. Tem como objetivo preparar a gente para evangelizar, construindo um mundo novo aqui no Nordeste e em todo lugar. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres da diocese da região. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres da diocese da região. A coordenação é preocupada com o bem-estar e a participação. Acolhe todos os missionários com muita alegria e motivação. Os assessores são nota mil e vem do norte ao sul do país. Tem sempre a preocupação de formar profeta para a missão. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres das dioceses da região. A escola missionária é um lugar de formação de homens e mulheres das dioceses da região.